Sofrer é experimentar as inadequações da vida. Eu começo esse vídeo com essa frase do padre Fábio de Mello em seu livro Quando o Sofrimento Bater à Sua Porta. Trata-se de um livro riquíssimo, né, e eu gostaria de já pedir para vocês ficarem até o final do vídeo, porque eu procurei resumir, tentei resumir ao máximo, né, o conteúdo aqui para deixar o vídeo curto, mas realmente é difícil porque o livro aborda muitos assuntos, né. Vou mostrar para vocês um pouco das minhas marcações, né. Então, aqui vocês podem ver, né, as marcações que eu fiz assim preto, eu fiz na primeira leitura em 2016, né, todas as marcações, e as marcações em azul foi agora na minha segunda leitura que eu fiz tentando resumir a primeira vez, né, as marcações em azul. Enfim, bom, mas eu vou falar para vocês brevemente um pouco do que ele aborda. Hoje eu estava conversando com a minha noiva sobre algumas pessoas que sofrem, né, ou que relatam situações de sofrimento. E nessa conversa eu lembrei de um livro que eu tinha lido em um dos momentos mais difíceis da minha vida, final de 2016. Né? Eu estava passando realmente por vários problemas e então eu tive contato com essa obra aqui. E isso aqui me ajudou muito na época, e vários conceitos que ele trabalhou, né, me veio à mente agora, naquela conversa. Né? Um desses conceitos é que a maioria do sofrimento das pessoas é causado por ela mesma. Né? E isso realmente muitas vezes é difícil da pessoa aceitar, é difícil mas quando a gente tem essa compreensão, né, muita coisa na nossa vida muda. Ele fala muitas vezes de perguntas infrutíferas. Perguntas tais como, por que eu? Por que Deus fez isso? Né? Perguntas desse tipo, ele diz que não vão levar a lugar nenhum, só nos paralisam. Né? Ele até mesmo fala que isso, de certa forma, é caluniar Deus. Caluniar Deus por algo que é perfeitamente humano. Né? Então ele cita vários casos, né? Um que eu achei muito interessante é da irmã dele, que ela foi numa viagem, né, e teve em cima, na parte de cima do banco, colocou ali uma mala, né, e durante aquela viagem aquela mala caiu e perfurou o peito dela. Né, e alguns familiares ficaram questionando, né, mas por que isso, por que aquilo? Mas na verdade o erro foi humano, que ali não pode colocar mais do que 5 quilos, né, naquele local. E aquela mala que foi colocada ali tinha mais do que isso. Então, ele conta esse caso e ele fala, bom, foi procurado pela própria pessoa. Deus não tem nada a ver com isso. Né? Então, ele cita, por exemplo, casos de orações que são incoerentes. Ele fala, por exemplo, uma pessoa que faz uma oração pedindo para emagrecer. Aí ele fala que essa oração é respondida correndo ou fazendo dieta. Simples assim. Né? Uma pessoa, muitas vezes, que fumou a vida inteira, aí aparece um câncer e a pessoa vai orar para Deus curar. Mas por que a pessoa buscou? Né? A culpa é da pessoa, não é de Deus. Então ele cita vários casos assim que faz a gente pensar que a maior parte do sofrimento humano é provocado pelas escolhas erradas que o ser humano faz em sua própria vida. E que depois muitas vezes não sabe explicar, né, atribui ao divino, né, calunia Deus de certa forma. Né? Então ele lida com essa questão que o sofrimento nos traz um aprendizado. Muito da vida é devido ao aprendizado que a gente tem nesses momentos mais difíceis. E que esses momentos são fonte de revelação, né, do não mindset, mas da fonte de insights. Né? Isso eu posso dizer por mim mesmo que num dos dias mais difíceis da minha vida foi o dia que eu tive uma das revelações mais gloriosas, né, que eu pude transformar em uma realização. Que foi uma revelação sobre o evento de publicação do meu primeiro livro. E ali eu vi plenamente como eu deveria fazer, né? Tive a compreensão clara em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Né? Eu não venho ao caso agora, mas é só para dizer que eu concordo inteiramente com o que o padre Fábio de Mello fala nesse livro. Né? Os momentos mais difíceis são esses que nos trazem os grandes insights, nos trazem, né, esses momentos de mais luz. Então ele fala sobre o poder do mindset, ressignificar o sofrimento. Né? O que a psicologia faz quase sempre, a terapia, né, em todas as suas vertentes, é nos proporcionar essa ressignificação do sofrimento.
pensar, né, em interpretações diferentes para aquele sofrimento. Então ele pontua várias formas de... O sofrimento é a nossa limitação, o sofrimento pode ser devido ao avanço da idade, né, de toda forma é a limitação do corpo, é a limitação das nossas possibilidades, aquilo que a gente não pode, que a gente quer ter, a gente sofre, mas ao mesmo tempo é isso que nos torna humanos, é estar conscientes das nossas possibilidades e das nossas limitações. Ele dá alguns exemplos, por exemplo, né, de atletas. Se o atleta não tivesse a noção perfeita da sua limitação, ele não conseguiria trabalhar naquilo para superar aquilo. Então é só através dessa conscientização que ele consegue então trabalhar e se fortalecer naquilo que é a sua debilidade, né? Então ele vai falando que a vida é sofrimento. O primeiro grande sofrimento que a gente tem na vida é o nascimento. O nascimento, para quem, no caso, já passou pela maternidade, né? Eu como sou homem, não passei, mas eu sei que é muito difícil para as mulheres, né? É um grande sofrimento, seja parto normal, seja parto cesárea, e segundo o que ele explica aqui, para a criança também é um grande sofrimento. Ter que deixar o conforto do útero, ter que deixar e entrar num mundo totalmente diferente, ter que se adaptar, ter que sobreviver, é muito difícil para a criança também. Ele fala também que muitas vezes as pessoas querem respostas, mas que na verdade o segredo está nas perguntas. O segredo está em manter as perguntas, e que as perguntas podem nos alimentar e impulsionar a vida toda. Né? Como, por exemplo, muitas vezes a gente quer compreender algo e a gente estuda, passa a vida inteira naquela busca, mas aquela busca se torna algo positivo, porque a gente está buscando, a gente está obtendo mais conhecimento, né? Muitas vezes a gente aprende outras coisas em decorrência daquela busca. Então, o segredo para ele, aqui na colocação, não é a gente ter respostas, que tem muita coisa na vida que não tem respostas, né? A verdade é essa, e sim saber e aprender a conviver com as dúvidas. As dúvidas como fator de motivação mesmo. Você tem dúvida, mantenha ela, e ela vai te impulsionando o resto da vida, né? Então ele fala que muitas vezes o sofrimento não pode ser encarado como um fim, né? E sim como uma transição. É o que outros autores falam sobre, né, Zeitgeist, né, ciclo da dor, sempre em frente, ciclo da vida, ciclo do tempo. Tem várias maneiras de se referir a isso, né? E que muitas vezes o sofrimento ele acontece porque as pessoas se recusam a deixar uma etapa da vida. Muitas vezes uma morte de um ente querido, poxa, aquela etapa acabou, simplesmente acabou. É o que eu falei num livro lá do Schopenhauer, né, A Cor de Schopenhauer, que é uma resenha que eu fiz. Então a pessoa fechou-se um ciclo, deixa e simplesmente siga avante, a vida deve continuar. Inicia esse novo ciclo. Mas e muitas vezes acontece isso com um fim de um emprego, né? Uma demissão do emprego, um fim de um relacionamento, a pessoa não quer sair dali e ela sofre, né? Deixa o ciclo se fechar, comece um outro e a vida segue. Então, e ele conclui, né, falando do poder da ressignificação. Eu gosto muito de uma citação do Padre Fábio, que ele fala que as palavras, né, muitas vezes, elas, não estou lembrado agora na íntegra, né, mas que as palavras servem de medicamento para a alma, né, e muitas vezes o sofrimento está na própria mente, nem tem nada mais externo que ele está atrapalhando a gente, mas a pessoa fica remoendo ali, pensando, e a pessoa vai estar sofrendo sozinha por algo que nem existe mais, né, e está só nela, é só ela reorganizar o pensamento, né, e deixar, e liberar e seguir avante, né, muito mais feliz. Também é um pouco do que eu trato no outro livro, né, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, é um pouco disso, né, e é assim que a gente vai viver. Bom, eu indico muito para vocês, o livro é riquíssimo, né, tentei resumir, o vídeo ficou um pouco longo, mas eu creio que seja isso, ainda tem muita coisa e eu gostaria de incentivar vocês a essa leitura. Quando o sofrimento bater a tua porta, Padre Fábio de Mello. Se gostaram, deixe o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e muito obrigado.